texto. Nesse capítulo, o McKee vai analisar o texto, o diálogo e a descrição e toda a poesia de uma história, os sistemas de imagens nas palavras e seus significados e a emoção que elas geram. Diálogo. Diálogo não é conversa. Conversas reais, se você for para um bar, for para um restaurante, um café e começar a escutar a conversa dos outros, você mesmo conversando, você sabe que as conversas têm pausas esquisitas, tem falta de lógica, frases pobres, a gente repete muito. E na vida real tudo bem isso acontecer, porque a gente tá criando enquanto a gente tá falando, certo? Quando você fala da temperatura do tempo no elevador pra um estranho, pra um amigo, quando você tá só escutando o que o amigo tem a dizer sobre o problema que ele teve com a namorada, sei lá, tudo bem que você tá ali pra mostrar que você tá dando força pro seu amigo. Naquele momento você tá desenvolvendo algo entre você e aquele seu amigo ou reafirmando algo para si mesmo. O diálogo do roteiro, ele precisa ter um equilíbrio entre essa conversa casual e um conteúdo relevante pra história. E você precisa ser bem mais econômico com as palavras do que na vida real. Precisa ser mais claro, precisa ser mais direto. E a troca do diálogo, ela deve virar o beat de uma cena pra outra na história. Todo diálogo precisa ter um propósito, que a ideia é usar esses diálogos para ajudar a construir o arco da cena até o momento do ponto de virada. E o McKee fala uma coisa muito boa aqui nesse momento, que é cuidado com o pedantismo, galera. Essa coisa de ser hermético, de escrever difícil, só para mostrar de... Olha como eu sou inteligente! É diferente quando a gente fala de literatura, né, pessoas? A gente tá falando de roteiro. Mesmo em literatura, é um outro papo a ser discutido, não é aqui que vai entrar essa discussão, esse debate. Discursos curtos. Atenção, gente! Discurso longo no cinema é antiético do ponto de vista estético. Palavra de McKee. É só imaginar o tempo da câmera na cara de um ator. Isso facilita para você querer encurtar o tempo de um discurso. Só se for muito necessário você usa um discurso longo, mas lembra que na vida real a vida não é um monólogo, a vida é um diálogo, ação e reação, sempre. E são esses diálogos, ações e reações dos personagens que vão moldar o comportamento de quem fala e escuta, mesmo quando o personagem reage ao que ele mesmo fala. A sentença suspense. Em um diálogo mal escrito, normalmente o grande significado do diálogo tá ali pelo meio, e o público perde o interesse, fica entediado, porque as últimas palavras que são vazias não servem mais pra nada. Pra que prestar atenção, certo? Um bom diálogo, ele segura a atenção do público até o final. O significado normalmente está aqui no final. E McKee chama isso de sentença suspense. Você força o público a prestar atenção ansioso até a última palavra daquela frase. O roteiro silencioso. O melhor conselho sobre escrever diálogo para roteiro é não escrever. Juro, tá escrito no capítulo. Vá lá olhar. Não, mas faz sentido, faz sentido, deixa eu explicar. Qualquer coisa que você possa dizer com uma imagem, com uma expressão visual, opte por isso. Esqueça o diálogo. Quanto mais diálogo você escreve, menos efeito ele tem. Isso a gente sabe, já falou nos outros capítulos. Você sabe disso, porque você já ouviu isso a vida inteira, que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Mega clichê, mas é verdade. Tem que sempre ter em mente que o diálogo econômico tem mais poder. Imagem é a primeira escolha. Diálogo, a indesejável segunda opção. Descrição. Colocando um filme na cabeça do leitor. Um roteirista, ele precisa esquecer completamente a existência das metáforas, das hipérboles, das aliterações, do ritmo, da rima. Esquece. Tudo aquilo que um romancista ama, um roteirista ignora. Mais fácil ou mais difícil? Aí é contigo. Eu sei a minha resposta. Vamos falar. A parada é que o roteirista, ele precisa que o seu trabalho tenha toda a substância da literatura, mas sem ser literário. O roteiro, ele vai sempre depender da câmera para ser completo. A literatura não. Ela é completa por si só. Mas o roteiro precisa do restante, né? Tudo que você for escrever num roteiro, ele precisa ser fotográfico. Ação vivida no agora. O roteiro, ele tá sempre no presente, porque ele é um constante agora. Mesmo quando você usa flashbacks, você tá criando outros agoras. É um presente vívido. Qualquer coisa que você vê na tela, em movimento, tá ali. No papel, no roteiro, você cria essa vivacidade dando nome para as coisas. Substantivos são os nomes que a gente dá para os objetos e os verbos, os nomes que damos para as ações. Evite substantivos e verbos genéricos, não querem dizer nada específico. Procure o nome exato das coisas, o nome exato ao que você se refere. Lógico que uma boa descrição cinematográfica requer habilidade, imaginação, então estude. Requer vocabulário também, principalmente. Reforçando, elimine as metáforas. O como, o se, não existe no roteiro, não existe no cinema. Tem que ser objeto, tem que ser
objetivo e direto. Elimine também os nós vemos, nós ouvimos, não existe nós. E elimine toda indicação de câmera e edição. Os diretores vão ignorar totalmente o uso de muda câmera para, muda foco, plano de whatever. Mas o que tá dizendo? Melhor acreditar. E não precisa também de corta para. Fica subentendido quando acaba uma cena, já tem aquele corte. O roteiro contemporâneo é um trabalho em cena mestra. Você só inclui os ângulos necessários para contar aquela história. Aqui nesse capítulo, o McKee vai dar alguns exemplos de como conduzir o roteiro pensando nesses ângulos necessários para direcionar para conduzir o diretor. Sistemas de imagens. O roteirista como poeta. Não é verdade que o roteirista não pode ser um poeta. Basta o roteirista entender a natureza poética da história. Poético não é o bonitinho, não é a fotografia do filme que vai tornar um filme, um roteiro poético. Poético quer dizer expressão aprimorada. O conteúdo da história ele pode ser belo, grotesco, violento, tranquilo, épico ou íntimo. Ele vai exigir uma expressão completa. E esse público ele reage a cada cena, a cada momento, a cada imagem visual ou sonora, simbolicamente. A gente, como público, né, a gente sabe que o que está sendo passado significa muito mais do que o significado que está sendo mostrado. Então, mais ainda, a gente adiciona mais uma camada de conotação para cada denotação ou para cada outra conotação. É uma zona simbologista. A dica do McKee é para a gente, como escritor, né, excluir 90% da realidade, porque a maioria dos objetos do mundo só passam a conotação errada. Tipo você escolher colocar um simples vaso na história. Imagina, um vaso. De que período é esse vaso? Como que é? Qual formato? Ele é de cerâmica? Ele é de vidro? Ele tem flor? Ele não tem flor? Tudo tem que ter a ver com o personagem, com a história, com aquele momento. Que esse objeto vai ter um significado, vai ter uma carga simbólica e vai ressoar pro filme inteiro. Qualquer objeto na cena precisa ter algum tipo de relação com os personagens ou com a história. Um sistema de imagens é, portanto, uma estratégia de inserção de uma categoria de imagens no filme que se repete do começo ao fim com comunicação subliminar para aumentar a emoção, a carga da emoção e a profundidade da emoção que o público vai sentir. E a ideia é que você repita essa categoria de imagens, categoria aqui sendo um assunto, uma dimensão do mundo que a gente conhece, para que ela se fixe na mente do público. Um sistema de imagens pode ser criado de duas maneiras: imagens externas e imagens internas. As externas, elas pegam categorias de imagens que já têm um significado lá fora, né, no mundo real, no mundo que a gente conhece, e trazem o mesmo significado para dentro do filme. Bandeira, crucifixo, religiões, enfim. E imagens externas, segundo o McKee, é o carimbo oficial de um filme amador. Imagens internas, elas pegam já é uma categoria de imagens que podem ou não ter algum significado no mundo real que a gente conhece, mas quando trazidas para dentro do filme, ganham um novo significado simbólico. Nessa parte do capítulo, o McKee dá alguns exemplos de filmes, são bem completos, são bem bacanas, é legal de ler, mostrando a importância da repetição dessa escolha, né, dessas categorias de imagens de seu poder simbólico. Aí ele fala da água no filme As Diabólicas, do senso de aprisionamento e das relações no Casablanca, fala dos sistemas de outros filmes também, Aliens, os dois Aliens que ele comentam a diferença de um para outro. E ele mostra também que um filme pode ter mais de um sistema, 3, 4, e funciona da mesma forma, porque tudo que você faz com esse sistema de imagens é visando o impacto poético para a pessoa, para o público, se conectar também com esses símbolos, né, com esse simbolismo. McKee chamou isso de repetição sublime, de poesia subliminar. E tem que ser subliminar para funcionar esse impacto. O público não pode perceber. E realmente, gente, o simbolismo é algo extremamente poderoso. Ele segue o mesmo princípio da música num filme. A música pode afetar profundamente o público, mesmo quando ele não está consciente dela. Mas atenção, porque se você perder a mão e forçar a barra no simbolismo, ele perde a graça. Aí você só vai mostrar a sua vaidade e vai corromper a sua arte. Alguns dizem que o sistema de imagens é trabalho do diretor e que ele sozinho deveria criá-lo. O McKee, ele fala que ele não tem argumentação contra, ele não tem como argumentar contra isso, mas a maioria dos diretores não sabe, não entende tudo isso que ele acabou de explicar. Mas o roteirista sim. Então ele acha que o roteirista deve sim iniciar o sistema de imagens e deixar para o diretor dar continuidade. Títulos. O título é a peça central do marketing para posicionar o público, preparando-o para a experiência que virá. Tanto que por isso que títulos literários difíceis ou que não querem dizer nada só vão atrapalhar
Ninguém vai saber o que esperar, né, daquele filme. Intitular quer dizer nomear. Então você aponta para algo sólido. Os melhores títulos, normalmente, eles apontam para 2 ou 3 elementos da história, ou tudo de uma vez. Não restam dúvidas do que se trata quando você lê o título de um livro, de um filme. Aqui tem até alguns exemplos, mas acho que funciona melhor em inglês do que em português. Aí tem a tradução, é uma outra discussão. Mas, por exemplo, o exemplo do Jaws, que é mandíbula, né, em inglês seria. A gente traduziu aqui como tubarão. Os 2 títulos são excelentes e, assim, direto ao ponto. Todo mundo sabe do que se trata e marcaram uma geração inteira, várias gerações, e é apenas um nome. É o nome de uma coisa. Em português, o tubarão, e Jaws, as mandíbulas. É super marcante. Funciona, vai. No livro ele dá o exemplo também do Casamento do Meu Melhor Amigo. Também é uma boa maneira de ir direto ao ponto no título e as pessoas já se identificarem e saber que se trata de uma comédia romântica. Bem típico mesmo de comédia romântica. Acabamos o capítulo 18. Próximo capítulo 19, o método do escritor. Estamos chegando ao fim, faltam só 2 capítulos. Na verdade, falta só o capítulo 19 e um fechamentozinho bonitinho do McKee, que ele chama de fade out, que é o momento de escurecer a tela e acabou o filme. Estamos chegando no final, gente. Nem acredito. Beijo! Fui!